Maria no mundo. O mesmo acontece nas culturas africanas. E assim sendo também muda a forma em que se cultua. Podemos ver, por exemplo, que um terreiro não cultua um orixá da mesma forma que o outro faz no sul do Brasil ou mesmo no nordeste para com o sudeste e por aí vai. As culturas da época eram muito diferentes uma das outras, porém existia a rivalidade de etnias. O que quer dizer, as lutas sociais regionais e culturais eram constantes. Uma tribo situada numa certa região queria sempre se impor perante as outras. Batalhas eram travadas não só no campo territorial, mas também espiritual. Cultuavam orixás para seu próprio bem-estar. Ninguém queria perder seus embates, então valia até mesmo as famosas demandas espirituais. Para mim isso nunca aconteceu. Um orixá de luz não iria de jeito algum entrar em demanda com um outro ser de luz. Isso se tratando de cultos afro-brasileiro. A nossa Umbanda tem origem afro, porém mais brasileira do que afro. Ela nasceu-se em seções de cultura de nação, porém em solo brasileiro dentro das senzalas no período de Brasil colônia. Em nossa terra, o catolicismo era a religião permitida e a única aceita. Como então falar em Zambi, Deus, Oxalá, Jesus Cristo, e todos os orixás? Os padres jesuítas falavam e com ordens dos senhores passavam as suas doutrinas, como o único caminho para a salvação. As leis eram bem rígidas quanto a cultos que não eram bem vistos pela Igreja Católica. Os senhores das terras eram submissos à ordem da Igreja Católica. O que se pregava era a ordem, e quem desobedecesse era castigado e até excomungado pela Igreja Católica. E assim perderia todas as terras e posses que tinha ganho da coroa portuguesa. Então o que fizeram nossos irmãos? Usaram as armas que tinham. Juntaram os seus orixás e as imagens do catolicismo que lhes eram apresentadas. Uniram as duas crenças e encontraram na sua fé as mesmas forças. Porém, como já expliquei, cada um com sua cultura da sua região africana. Eram feitas sessões em suas senzalas. Era elaborado um altar semelhante à das igrejas, onde colocavam as imagens dos santos católicos que para seus senhores era uma louvação aos santos da igreja. Mas no ritual afro eles estavam cultuando os seus orixás africanos e não os santos católicos. Com a aprovação das sessões realizadas com santos católicos pelos donos dos escravos, e o mais importante com vista positiva dos padres da Igreja Católica. Uma curiosidade: vocês repararam que os gongas dos terreiros de Umbanda são bem semelhantes aos altares da Igreja Católica. O principal representante da casa no centro do gonga o altar, e os demais ao lado bem postos com Oxalá acima. Prestem atenção na próxima vez que entrarem numa igreja católica. Até as arrumações de um terreiro e alguns rituais são parecidas. Então também podemos dizer que a Umbanda também tem origem católica. Aos poucos foram recebendo as imagens dos santos ou mártires da igreja. Passaram a rezar, a cantar e a evocar os santos. Os senhores, então, não tinham como proibir estas reuniões. Não sabiam que junto das imagens, também os nossos irmãos desencarnados eram ouvidos e que os cativos acreditavam na verdadeira vida. Culturalmente atrasados, porém muito adiantados espiritualmente dos seus algozes. Sabiam que estavam ali porque Deus determinara. Não entendiam bem porque sofriam nas mãos dos brancos. Eram feitos as sessões em dias de festa, ou por conta de boas colheitas, ou até mesmo por dias santos. Sabemos que os senhores respeitavam o calendário da igreja na sua total lisura. De princípio era tentado os cultos aos orixás africanos. Porém, com a devoção e louvação às entidades católicas expostas no altar, ou melhor no gonga. As entidades destes santos católicos começaram a ser presentes nestas sessões. Muitas sessões eram feitas com pontos destinados a essas entidades católicas para poderem ser permitidas pelos seus senhores. Não demorou muito para que abrisse uma parte dentro das sessões que eram feitas desde da África, como eles aprenderam, para uma sessão destas entidades.
Não deixaram de cultuar seus orixás africanos, porém com a proibição da sua real cultura pela Igreja. Ficou mais fácil cultuar os santos católicos. Assim como os orixás africanos, os santos católicos eram entidades de luz com a missão em nossa terra de ajudar o caminhar dos filhos. São chefe de falange e com seus falangeiros de linha posta por Nosso Senhor. Houve a divisão. Muitos escravos nas seções não queriam a associação com os santos católicos. Falavam que já possuíam a matéria e não iriam ter o espírito. Muitas senzalas já com muitos escravos, já nascido em terras brasileiras e mais um pouco evoluídos espiritualmente, começaram a cultuar essa nova linha espiritual. Porém ainda escravos e sob os olhares da Igreja Católica. Umbanda. A palavra é derivada de Umbanda, um termo que significa curandeiro, feiticeiro, manifesteiro de espíritos do além-túmulo na língua Yoruba falada na Angola. A fusão com os santos católicos fez por necessidade de liberdade de culto. A esta associação, deu-se o nome de sincretismo religioso, e nasceu no Brasil a religião Umbanda, com muitos preceitos e fundamentos da nação, mas também com as imagens e menções aos santos católicos. A fé. A fé era a única certeza que Deus não os abandonara, e quem os humilhavam seria um dia tratado do mesmo modo. A grande maioria seguia este caminho, mas haviam muitos revoltados. Alguns pensavam em vingança e viviam para fugir e se vingarem. Estes irmãos sofreram ainda mais, pois sem fé e esperança em Deus, suas mentes adoeciam e acabavam mortos e sem esclarecimento espirituais. Chegando a um mundo espiritual cheio de ódio e querendo justiça com as próprias mãos. Até hoje muitos irmãos ainda perseguem e cobram aos seus antigos senhores as maldades que sofreram. Ainda não despertaram e se julgam com direitos a fazer cobranças. Esquecem que Deus tudo vê e que nada, nem ninguém passa escondido aos seus olhos. Se houve revolta e vingança, também a luz se fez. No meu pequeno conhecimento sobre os espíritos, creio que nunca se viu irmãos mais humildes e iluminados. Quanto amor, quanta fé, bendizem as dores e sofrimentos que passaram por amor a Deus. Reconhecem que tudo serviu para purificá-los à elevação de seus espíritos. Agradecem a Deus a posição de escravos e não de senhores. Caridade. Caridade é atender aos filhos ou irmãos sem cobrar um centavo, por saber que caridade não se cobra. Dê de graça o que de graça recebemos. Jesus é Mestre Supremo e segundo suas pegadas, veremos que este é o exemplo a ser seguido. Vê-se que em suas caminhadas na terra nada era cobrado. Levava o Evangelho e as palavras de Deus sem cobrar nada a ninguém. Curava, ouvia aos seus seguidores, perdoava, mostrava o caminho, não separava seus irmãos e nem lhes apontava os defeitos. Via em todos o caminho para a casa do Pai. Alimentava-se em casa de irmãos ou pessoas nem sempre de boa conduta. Recebia abrigo e na manhã seguinte seguia a nova jornada. Nunca houve pagamento em troca. É por este caminho ou lei que seguiremos na Umbanda. Humildade. Humildade é o caminho único para se servir a Deus. Todos nós, espíritas, encarnados ou não, devemos ser simples e humildes. Nosso exemplo maior é Jesus. Nasceu numa manjedoura, veio com a missão de rei, mas nunca foi ligado a bens materiais. Nada nem ninguém o tiraram do caminho certo. Sabia o valor do dinheiro, do ouro, podia obter riquezas e prestígio fácil. À sua volta, todos erros e ganâncias eram comuns. Não se precisava muito para justificar uma grande fortuna ou títulos de nobreza. Jesus sabia como ninguém que os bens eram necessários, mas como mestre, visto que a humildade e nobreza de coração eram bem amigos, vamos fechar essa primeira parte do vídeo. Mas não fiquem tristes, já estou preparando o restante para ficarmos todos a par de tudo e continuarmos nossa humilde aula. E aí, está gostando? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Aí deixe seus comentários no final do vídeo.
Seus comentários são de muita importância. E aí quer fazer alguma pergunta sobre a nossa querida Umbanda? Podendo ajudar, estarei aqui. Um forte abraço e que nosso Pai Oxalá nos ilumine na nossa trajetória neste mundo terreno. Até já! Vai Joaquim implora a Nossa Senhora sua libertação com muita devoção. Vai Joaquim